O podcast e seus segredos. O podcast é uma poderosa ferramenta de marketing e divulgação. Olá a todos, eu sou Arnaldo Mefano, do Mefano Marketing. Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o podcast, vou dar dicas e seus segredos. O primeiro ponto que eu tenho a enfatizar e que é muito importante são esses daqui. Importante, primeiro, planeje seu podcast, mas não tente ser perfeccionista. Esse é importante. Segundo, consistência é a chave para o sucesso. De nada adianta você gravar um podcast hoje, outro daqui a 4 meses, outro daqui a 6 meses. A consistência é a chave do sucesso. Bem, o primeiro ponto que nós temos que abordar é o podcast é uma ferramenta excepcional para conectar e construir relação com seus clientes, tanto os clientes atuais quanto os clientes futuros. Você tem que sempre responder uma pergunta: por que você acredita que o podcast é uma boa ferramenta para os seus negócios? Se você acredita e você tem uma resposta para esta pergunta aqui, prossiga. Segundo, como usar o podcast para alcançar seus objetivos? Quais equipamentos você vai utilizar? Tenha certeza de uma coisa: você não precisa de um estúdio profissional para produzir o seu podcast. O melhor do podcast é a sua flexibilidade. Um simples smartphone é suficiente para você gravar e você iniciar nessa sua jornada. Segunda pergunta: qual o assunto e por que sua audiência irá te ouvir? Bem, você respondendo isso aqui, você está pronto para iniciar no mundo do podcast. Outro ponto importante, que é o terceiro, é como é que você vai coletar, como é que você vai guardar essas suas ideias de assunto para o podcast. Eu te indico 2 modos. O primeiro eu uso através do mapa mental. Eu estou com o mapa mental. Eu sempre que tenho uma ideia de um podcast, ou de uma palestra, de um curso, etc., vou escrever um artigo, eu utilizo o mapa mental para essa finalidade. Se vocês derem um clique aqui nessa setinha, vocês vão direto para a plataforma que eu estou utilizando, que é a plataforma da MindMaster. Segundo, é vocês utilizarem um calendário editorial. O que é um calendário editorial? Por exemplo, você utiliza uma planilha para você colocar qual assunto, quais são as palavras-chave, etc., e eu coloquei aqui um link para vocês. Esse link vai levar a um artigo que eu escrevi no Mefano Marketing, dizendo tudo sobre o calendário editorial. Bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre os equipamentos. Você quer uma solução imediata? Use o smartphone. O smartphone é uma solução ótima para você gravar podcast, ele já tem uma ótima câmera, um ótimo microfone, só tem que tomar cuidado com uma coisa, o que vem a ser o barulho de fundo. Segundo, se você vai utilizar um microfone, utilize um bom microfone. Imagine se nessa gravação que vocês estão assistindo agora, o som tivesse falho, tivesse baixo, tivesse ruídos de fundo, certamente vocês já teriam abandonado essa visualização. Terceiro, se vocês vão usar um microfone, tenha um bom suporte para microfone. O mixer. O mixer não é essencial. Apenas, vamos dizer que você tenha 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, cada uma com seu microfone, cada uma do seu canal. Neste caso, o mixer é importante. Por quê? Porque uma pessoa pode estar falando num nível de som mais alto do que a outra. E fica aquela coisa desconfortável que nós temos assistido ultimamente nas palestras em Zoom, com mais de uma pessoa, que o som de uma pessoa está excelente, o som da segunda pessoa está, por exemplo, extremamente baixo, e aí nós não conseguimos ouvir direito. Então, o mix seria uma solução só para este caso. Terceiro, um gravador de áudio. Você pode utilizar o próprio smartphone. Eu, pessoalmente, utilizo um gravador de áudio digital, que é o Zoom H5. Ele dá um som de altíssima qualidade. Quem estiver interessado, aqui está o link. Na parte de software, primeiro, Audacity. Audacity é um software open source, ou seja, código aberto, gratuito, e ele vai te atender plenamente.
tá? Para você poder editar os seus áudios, cortar, introduzir músicas, etc. O segundo, para quem é da área do Mac, tá? O GarageBand. E o terceiro, para quem o quer utilizar mais profissionalmente, é o Zencastr. Isso aqui é um software excepcional, permite gravar em várias bandas, porém tem um custo associado. Meu conselho para equipamentos e software: comece simples. Isso é importantíssimo. Não tente, antes de começar, querer se aprimorar, ser um profissional, não. Comece bem simples. Um conselho que eu ouvi há poucos dias e transmito aqui para vocês: faça grandes investimentos na sua criatividade e pequenos investimentos em equipamentos. Esse é um princípio que eu sigo sempre. Invista bastante na sua criatividade e pequenos investimentos em seus equipamentos. Bem, etapas para produzir o podcast. Primeiro, sons e música. Apesar de eu não estar usando aqui, tá? No caso do podcast, que é uma gravação só de áudio, eu recomendo no início e no fim ser introduzidos músicas. Nós temos bons sites que disponibilizam músicas para essa finalidade e cuidado, tá? Utilize músicas que tenha o direito autoral, tá? Dando permissão para você para sua utilização. Armazenamento da sua gravação, ou seja, armazenamento ou hosting. Primeiro é o SoundCloud. O SoundCloud é uma plataforma gratuita para essa finalidade. Aqui nós temos o link para ela. Certo? O segundo é o Libsyn, é o que eu utilizo e recomendo. Aqui nós temos o link para ele. Quais são as vantagens do Libsyn? Primeiro, vantagem de sindicalização e distribuição automática nos canais de podcast. Uma vez que você grave seu podcast no Libsyn, ele automaticamente vai distribuir para os canais de podcast da Apple e de todos os outros canais existentes, Spotify, etc. Segundo, você coloca o acesso do seu podcast em seu site. Isso, quem for lá no mefano.com.br vai ver que diversos artigos meus têm associado um link. Você pode, um bannerzinho onde tem minha fotografia e você tem do lado, tá, todo o trecho do podcast onde você pode ali, na própria publicação que eu fiz, ouvir o podcast. Bem, outro ponto importante: teste seus equipamentos antes de utilizá-los. Imagina que eu esteja gravando agora, nesse momento, esse vídeo daqui, fosse só um podcast, e nesse momento começa o meu microfone falhar, ou ruídos, ou a minha câmera falhar, ou mesmo o meu computador aqui congelar. Então, teste seus equipamentos antes de utilizá-los. Outro ponto muito importante: faça algumas gravações de teste. Grave, não que você vá publicar, mas grave, ouça depois, peça para os seus amigos ouvirem também. Verifique se você menciona algumas palavras ou expressões tipo tá, né. Tem pessoas que quando elas estão assim ao vivo ou em gravação, elas sempre falam: meu nome é Arnaldo, tá, não sei o quê, né. Numa empresa que eu trabalhei, não vou citar o nome, uma das empresas que eu trabalhei, tinha uma pessoa da área de recursos humanos que na hora que ele ia dar uma palestra, nós fazemos uma aposta. Nós, funcionários, quando eu era funcionário dessa empresa, a aposta era o seguinte: quantas vezes ele ia mencionar a palavra né? Tá? E tinha dias que em meia hora de palestra ele mencionava assim 148 vezes, 200 e poucas vezes. Então, muito cuidado com essas expressões, tá? Que as pessoas não sentem e falam, tipo, tá? Sempre nos falavam uma frase, tá? Outro ponto importante: planeje antecipadamente o seu podcast, mas não precisa seguir à risca. Improvise, seja flexível, seja criador e, principalmente, motivador. Considere usar músicas no início e no fim. E o ponto que eu acho mais importante: não tente ser perfeito. Nós não somos perfeitos. A não ser que você seja um profissional ou você contrate um serviço profissional,
Tá? Mesmo assim, eu acredito que o trabalho não fica perfeito. Não tem que ser perfeito, não tem necessidade. Vamos aqui a mais um ponto. Deixa eu diminuir aqui mais meu zoom. Vocês podem ver aqui, eu estou usando aqui o mapa mental para essa finalidade. Então, aqui nós temos algumas dicas sobre podcast. Espero que vocês tirem bom proveito desse meu vídeo e até a próxima produção.